Servidor público, por que eu estou trazendo para ti aqui agora, nesse vídeo, algo sobre aposentadoria? Porque a gente sempre precisa ficar esperto, como eu disse em alguns vídeos anteriores, que a gente precisa, apesar de viver no presente, estar presente aqui hoje, a gente tem que sempre pensar no nosso futuro, servidor. E a aposentadoria, aquele momento em que a gente vai descansar realmente, vai conseguir parar de trabalhar e vai se manter apenas com a remuneração que a gente recebe, sem precisar mais ter uma obrigação com o trabalho, isso a gente tem que pensar já hoje para a gente conseguir se aposentar lá na frente ou um pouquinho antes do que o necessário, ou com um pouco mais de segurança e conforto e, consequentemente, para tudo isso, dinheiro. A gente precisa entender como funcionam esses mecanismos. E a aposentadoria é um passo muito importante na vida do servidor público. Por isso que eu trago esse vídeo hoje. E a aposentadoria, servidor, a gente que é servidor público, a gente tem uma vantagem, digamos assim. Por quê? A gente tem todas as nossas regras constitucionais que permitem a gente receber, a depender da função, até 2 aposentadorias em função do serviço público. E ainda, além das nossas funções públicas, que a depender dos cargos aí previstos na Constituição, a gente consegue fazer o exercício de 2 profissões, 2 cargos públicos e receber 2 aposentadorias, a gente, além disso, pode se aposentar também pela iniciativa privada, o que permite que a gente receba aí uma remuneração de aposentadoria da iniciativa privada. A gente consegue ainda utilizar todos os outros mecanismos de previdência complementar pública, a previdência privada, e a gente consegue também aumentar aí a nossa aposentadoria com investimentos, alocação de ativos e, dentre eles, aí aquela famosa reserva de futuro que eu trago sempre aqui para ti, que é aquela reserva que a gente precisa fazer todo mês do nosso salário, que a gente vai deixar ali parada, a gente não vai tocar nessa reserva. A reserva de futuro, lembra, ela também é chamada de reserva intocável. A gente não pode tirar o dinheiro dali, não é como se fosse uma reserva de emergência para quando acontecer alguma coisa a gente pegar aquele dinheiro. Essa reserva é para o futuro, para a aposentadoria, para permitir que a gente se aposente antes. Se a pessoa aí teria que trabalhar vários anos, aí teria que se aposentar já com uma idade mais avançada, poder retroceder alguns anos aí e se aposentar antes, desde quando tu tiver o direito de se aposentar aí pelo serviço público, mesmo que a remuneração venha a ser diminuída em função dos cálculos da Previdência, tu tem uma outra fonte de renda aí, de investimentos, de previdência privada ou de qualquer outro tipo de alocação de ativos que eu te falei, dessa reserva de futuro. É por isso que a gente precisa ficar ligado, é por isso que a gente precisa buscar, como eu sempre te digo, duplicar o nosso patrimônio a cada 12 meses. Isso permite que a gente tenha uma segurança, um conforto e que a gente consiga ter uma previsibilidade de com qual idade, com quanto dinheiro a gente vai conseguir se aposentar lá na frente, servidor. E no final desse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma ferramenta nova aí, feita aí pra gente poder saber certinho quanto que a gente vai conseguir receber lá na frente, e é ela que eu vou utilizar para te mostrar como conseguir botar 10 mil reais a mais na tua aposentadoria de forma simples, investindo pouco, servidor, beleza? Então, fica até o fim do vídeo aqui comigo, show? Então vamos começar aqui o vídeo efetivamente, conversando aqui sobre alguns pensamentos, alguns devaneios que eu tive aqui dentro da minha vivência, dentro da minha experiência. Agora eu estava de férias alguns dias aqui e eu fico pensando, fico refletindo, vou pro computador, faço algumas simulações e cheguei a essas conclusões aqui, servidor. Mas antes de eu te apresentar elas, cara, ajuda o canal aqui do Grana Sob Controle a crescer. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve aqui no botão, beleza? Ativa o sininho para tu receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo importante que vão ao ar quintas e sábados toda semana, servidor, beleza? Se tu não deu like no vídeo, já dá, é um baita momento aqui para tu incentivar o canal, beleza? Mas então, vamos seguir. O que eu fiz aqui, andei bolando, andei pensando, é o seguinte. Eu tenho meu roteiro aqui, claro, né? Para conseguir te trazer as informações, servidor. E tô com o notebook aqui que daqui a pouco eu vou compartilhar a tela contigo. É o seguinte, eu andei pesquisando e percebi que o servidor público aí, durante a vida funcional dele, ele vai pagar alíquotas da Previdência, ou seja, para poder se aposentar, aproximadamente aí de 7,5% até 22% de imposto, né, ou taxa aí previdenciária que a gente paga, a gente chama de alíquota, né, esse percentual que a gente paga para poder se aposentar para Previdência, vai de 7,5% até 22%. Um servidor aí que ganhe 5 mil reais, por exemplo,
ele vai pagar aproximadamente 14% da remuneração bruta dele. Eu digo que ganha 5 mil líquido, então ele vai ter ganho mais bruto, né? Vai ter dado 6, 6,5, 7 talvez. Nos cálculos aí, ele vai ser descontado 14% disso, menos a dedução aí para fazer aquele cálculo básico, que vai dar aproximadamente 11% líquido, que vai dar, lá no final das contas, aproximadamente R$550 aí, que ele contribuiu para poder receber um salário de 5 e se aposentar futuramente, se tudo der certo, com 5 mil, servidor. Não sei se eu fui claro, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E aí, servidor, eu fui lá para o site do INSS, porque hoje em dia a maioria dos servidores que entram no serviço público, eles vão se aposentar com as mesmas regras do INSS, então mesmo tempo, mesmo prazo, tudo certinho, mesmos percentuais, tudo vai acompanhar aí a metodologia lá da iniciativa privada. E eu fui simular lá no site do INSS, acabei não conseguindo realmente, e aí precisei utilizar uma plataforma de um outro site. Não foi o ideal para eu fazer esse cálculo, mas acredito que eu consegui chegar nos resultados que eu gostaria. Que foi o seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão, servidor. Se a gente pegar um servidor aí de 25 anos de idade, tanto servidor homem quanto mulher, entrou no serviço público com 25 anos de idade, começou a trabalhar com 25 anos de idade. Se for homem, ele vai ter que trabalhar por 40 anos. 40 anos. Vai se aposentar com 65 anos e 40 anos de contribuição para poder receber 100% da remuneração. Aí tem os cálculos que a Previdência vai fazer, que provavelmente vai ser da média aí das remunerações que ele recebeu. Então, se a gente for fazer aqui para simplificar o exemplo, digamos que um servidor ou uma servidora, tanto homem quanto mulher, entrou no serviço público ganhando 5 mil reais. E durante toda a vida funcional desses dois servidores, tanto homem quanto mulher, nunca receberam um aumento, nunca tiveram um desconto, nunca nada. Sempre foi 5 mil certinho. E eles sempre contribuíram para a Previdência aí com aqueles aproximadamente 550 reais que eu te falei. A vida inteira deles. O que acontece? Em tese, se o homem chegar lá nos seus 40 anos de contribuição, com seus 65 anos de idade, ele vai receber uma aposentadoria de 5 mil reais. E a mulher vai ter que contribuir 37 anos, ou seja, vai começar com 25 e vai se aposentar com 62 anos de idade, recebendo também os mesmos 5 mil reais. O que acontece? Acontece que normalmente a vida do servidor público começa ganhando 2, 3, 4, 5 mil e, em princípio, avanço, triênio, bonificação, hora extra, função gratificada, cargo em comissão, e aí esse valor até o final da carreira vai aumentando. Daqui a pouco tem um plano de carreira, plano de cargos, e tu consegue lá no final da tua carreira tá ganhando aí aproximadamente, digamos, 7 mil, 8 mil, 10 mil que seja. Tem servidores que ganham até mais. Só que tu não vai te aposentar lá, depois de 40 anos de serviço, com 100% da tua última remuneração. Tu vai te aposentar com 100% da média das remunerações. Então, tu não vai nunca te aposentar, raramente, a não ser que tu caia nesse exemplo hipotético, que é praticamente impossível, de tu contribuir sempre com o mesmo valor e receber sempre o mesmo salário a vida inteira. Aí sim, tu sabe que tu vai te aposentar lá, se tu fechar aquele tempo de contribuição e a idade, tu vai te aposentar com aquele valor. Salvo, se não for essa situação, o que é a maioria dos servidores, tu vai te aposentar lá no final, se tu cumprir as regras com 100%, da média das tuas contribuições aí. Aí tem que ver como é o cálculo mais em detalhes. Se tu quiser que eu traga como é os cálculos em detalhes, tu bota aqui nos comentários para mim, escreve aí pedindo para eu trazer, que eu trago um vídeo especialmente sobre o cálculo, de como é que funciona a contribuição e quanto que tu recebe lá no final. Mas é isso então. Homem entrou no serviço público ganhando 5 mil reais, ganhou 5 mil a vida inteira, lá no 65 ele vai ter uma aposentadoria de 5 mil reais. A mulher, mesma coisa, entrou com 25, ganhando 5 mil reais, sempre ganhou 5 mil a vida inteira, lá nos seus 62 anos, com 37 anos de contribuição, vai se aposentar ganhando 5 mil reais. E olha só, digamos que esse servidor do exemplo que entrou com 25 anos de idade, é desconfiado que nem eu, assiste os vídeos do Grana Sob Controle, ele sabe que hoje as regras para se aposentar são essas, então ele vai se aposentar lá nos seus 65 anos, depois de contribuir 40 anos para a Previdência, ele vai se aposentar com 100% da média das remunerações. Só que como eu já trouxe para ti aqui em outros vídeos, é pouco provável que essas regras vão se manter ao longo dos 40 anos seguintes.
Então, provavelmente, se a pessoa entrou no serviço público aí entre 20 e 30 anos agora já, não tem mais que 10 anos de serviço público, pode ter certeza, servidor, que vai ter pelo menos mais uma reforma, muito provável que haja mais duas até a tua aposentadoria. Então essas regras elas vão mudar e muito provavelmente o que vai acontecer? Tu vai precisar trabalhar mais tempo e vai receber lá na aposentadoria menos remuneração. Então a gente precisa se precaver e se preparar para isso, servidor. Se preparar para essas possibilidades que a vida vai nos fornecer, a vida vai nos desafiar, porque a gente sabe que o sistema previdenciário hoje ele está muito sobrecarregado por N motivos, erros de gestão, erros governamentais na questão do planejamento das previdências, mas o estrago está feito e eles vão mudar, independentemente da gente querer ou não. Então a gente precisa tomar alguma providência para evitar isso.